O desenho com bico de pena é uma das técnicas mais simples que existem. Para que vocês possam entender, nós vamos desenhar com a pena uma paisagem usando o nanquim. Bem, começaremos fazendo um esquema com o lápis 2B. Pensem que aqui o importante é traduzir bem as proporções e a perspectiva. Eu não sei se eu calculei bem as proporções. Vamos ver. Eu acho que aqui está um pouco menor. E aqui falta um arco da ponte. Preste atenção nas medidas dos arcos. Eles não são todos da mesma largura. Indique as principais linhas do telhado sem entrar em detalhes. Bom, é um excelente croquis. Vocês devem experimentar antes rabiscar qualquer traço com a pena para que se habituem. Experimentem também as linhas curvas. Linhas paralelas e curvas. Pratiquem traçando linhas paralelas horizontais e verticais. Agora, cruze as diagonais por cima do que você já desenhou. Não preencham tudo, porque vocês devem notar as diferenças de tons de cinza. Mas como eu posso evitar isso? Bom, você tem que prestar atenção para não dirigir a pena contra o que já foi desenhado, porque frequentemente a tinta não está seca. Você deve sempre partir de cima para baixo, sem voltar atrás. Eu também vou mostrar um outro sistema, que é aquele em que criamos uma trama com pequenos pontos. Esse sistema é mais demorado, mas para certos detalhes é melhor. Quando os pontos da trama estão muito próximos, dão uma sensação de sombra. E ao contrário, quanto mais espaçados, maior a sensação de luminosidade. Agora que vocês conhecem a maioria das tramas que se pode fazer com o bico de pena, estamos prontos para começar. Antes de aplicar a tinta, vocês devem reservar os pontos de luz. Não se esqueçam, uma vez desenhadas, as tramas não podem ser mais corrigidas.
Com a tinta nanquim, não é possível retificar. É possível dar mais claridade numa zona demasiadamente escura? Sim, mas somente escurecendo tudo que está em volta. Exato. A partir das linhas finas e espessas, próximas ou espaçadas, vamos obter diferentes valores de cinza que traduzirão o volume e as diversas luminosidades do desenho. Vocês vão ver que cruzando as tramas, vocês escurecem o tom. Põe um pouco mais de tinta. Preste atenção para que sua mão não se apoie sobre uma zona que você acaba de desenhar. Vamos então trabalhar sobre uma outra parte do desenho enquanto a primeira se seca. Bem, agora faça zonas escuras com o pincel. O que é melhor, o pincel ou a pena? Eles se complementam. O pincel seco ou quase seco servirá para as grandes áreas. Seque bem o pincel. Muito bem. Onde eu ponho? Aqui e aqui? Sim. Limpe um pouco. Isso, mas com a ponta e apoiando. Isso, muito bom. Está perfeito. Você fez melhor que eu. Isso é o que os pintores chamam de uma base sobre a qual eles trabalharão em seguida. Faça uma trama cruzada sobre a que você já tinha feito com o pincel. É um longo trabalho, mas o resultado vale a pena. Agora quero propor um exercício com a guarda monocromática. Essa técnica consiste em desenhar e pintar usando somente uma cor diluída com mais ou menos água. Podemos escolher vários tipos de tinta. Nós ficaremos com a tinta líquida.
Comecemos pelo esboço do vaso com lápis HB. Faça um desenho leve sobre o papel Geller. Esse é um papel acetinado muito liso, mas bastante absorvente para que a tinta seque rápido. O esboço pode ser desenhado rapidamente, porque o trabalho essencial vai ser feito com as tintas. Desenhe, sobretudo, os contornos exteriores. Vocês vão ver que todas as folhas são diferentes. É preciso preparar as tintas diluídas antes ou podemos utilizá-las diretamente e acrescentar água pura? Não. Como essa maneira de pintar exige muita rapidez, é necessário preparar antes as cores. Primeiro, a tinta clara. Uma de tom médio, prove você mesmo. Uma muito escura. E a tinta pura, sem água. Eis aí nossas 4 cores. Bom, agora pegue a cor de base. Você a põe. Preserve todos os espaços brancos, porque depois não dá para clarear. Então, primeiro, você trabalha com as tonalidades mais claras, pensando que todas as outras mais escuras serão obtidas por superposições. Você deve pintar tudo, menos as áreas que estarão em branco. Isso, bom. Mexa a água do copo com um pincel. Senão, os pigmentos ficam depositados no fundo. Caso contrário, vocês só vão pintar com água. Vamos dar as tonalidades e os valores das diversas partes do desenho, usando as tintas menos diluídas. Com o pincel encharcado dentro da tinta não diluída, vocês podem matizar ou redesenhar os contornos e assim dar profundidade. Defina bem os contornos das folhas. Isso. São os traçados mais limpos que vão dar caráter ao desenho. Bom, faça também no limite dos brancos.
Não faça traços contínuos. Você vê que o desenho se enriquece. Aqui deveria ser branco. Como eu posso recuperá-lo? Você pega um pincel e molha para tirar a tinta. Imediatamente depois, seque-o. Frote mais forte e com mais água. Apoie ainda mais. É necessário pôr mais água antes de secar. Veja, está mais branco, mas não se pode recuperar completamente quando a tinta já está seca. Vocês vão agora aprofundar a sua técnica com o nanquim, desenhando um modelo com pena de bambu. Depois, vamos acrescentar cores utilizando a aquarela. A pena de aço é flexível. Ela proporciona traços finos e precisos. Utilizamos, em geral, para desenhos delicados e perfeitamente controlados, porque seus traços são precisos e contínuos. Ao contrário desta, temos a pena de bambu, que possui duas pontas. Uma ponta fina e outra mais grossa. Os traços feitos com a pena de bambu são mais vigorosos. O trabalho com bambu tem bons resultados no papel. Essa pena produz traços irregulares. Vocês podem cortar a ponta do bambu como desejarem. O traço adquire esse aspecto quando não há mais tinta no bambu. Você pode apertar mais. Bom, para as folhas e as flores, os traços deverão ser mais livres e decididos. Reponha a tinta. Preencha os talos e reserve a flor maior. Deve-se alternar os traços finos e grossos. E, para que a tinta desça bem até a ponta de bambu, a ponta precisa estar em uma posição mais baixa que a mão, e não ao contrário. Mas se isso ocorrer, a tinta escorrerá para o interior do bambu.
Alternem os traços. Façam os nítidos, outros finos, ou os grossos, e também as tramas, principalmente para desenhar as folhas, que são as partes mais densas do desenho. Deixem os talos e as flores apagadas. Com o pincel, façam um ensaio. Atenção. Coloque a cor assim. Atenção. Você sempre deve ter à mão um pano ou um papel absorvente para impedir isso. O papel que nós escolhemos para este desenho não é para aquarela, portanto, menos absorvente. Acabe de preencher aqui. E agora, nós mudaremos a cor. Buscaremos um ocre no qual acrescentaremos um pouco de vermelho para encontrar a cor do lado avesso das folhas da magnólia. Então, poderemos pintá-las. Continue aqui e aqui. Mantenha os espaços em branco para não destruir o desenho com tinta. Escolha essa cor e utilize-a com pequenas pinceladas. Isso, preenchendo. Pinte a área escura e deixe em branco as mais claras. Cubra as regiões sombreadas. Agora você pode usar mais carmim nesta zona, diretamente, sem misturá-lo. Assim, o quadro se enriquece pouco a pouco. Com este azul bem diluído, pinte a parte escura do vaso. E estenda um pouco até a parte alta. Molhe mais o seu pincel para pintar a parte baixa. Não cubra tudo, guarde uma parte clara. Isso mesmo. Pinte a mesa com um azul um pouco menos diluído. E agora, com amarelo. Aqui também. Bom, não se preocupe, isso sempre acontece. Para corrigir, deve-se umedecer o borrão com a ponta de um pano. Depois, com um pano seco, dissimule preparando o azul claro. Um azul bem mais claro no canto da paleta. Veja, um azul bem puro no qual acrescentaremos muita água. Depois se dá pequenas pinceladas que ajudarão a disfarçar os traços do borrão e ainda criar uma atmosfera. Pela primeira vez no curso, vamos pintar ao ar livre. Uma pequena praça num bairro tranquilo é um bom tema. E vamos pintá-lo com nanquim e aquarela. Vejamos como enquadrar esta composição.
De um lado, temos a fonte, do outro, a árvore. Vamos preencher os espaços entre as duas com o banco, a base da fonte e a folhagem de uma outra árvore. E talvez a fachada de uma casa. Agora faremos as linhas gerais do desenho com a ponta mais grossa do bambu. É preciso começar com calma para poder fazer um traço, como Davi, com um só gesto. Caso vocês não estejam satisfeitos, terão que recomeçar o desenho, pois nesse caso não poderão corrigir. Bom, vejo que você escolheu a ponta mais fina do bambu para desenhar o contorno das folhas. Lembre-se de que vocês mesmos podem fabricar esses bambus cortando-os com um estilete. Vocês vão obter assim uma ponta mais ou menos grossa e perfeitamente adaptada para o desenho que desejam fazer. Incline mais o bambu. Não, para o outro lado. Isso, desse modo a tinta cairá mais facilmente à extremidade do bambu. Deixe-me mostrá-lo. Para a folhagem, faça traços diferentes para as folhas dobradas e para as folhas grandes abertas. Você também pode fazer traços com a ponta do bambu invertida para traduzir a folhagem do arbusto. Se o desenho parecer vazio, como o de Davi, podemos inserir a silhueta de pessoas na paisagem. Bom, manche com terra siena. É uma cor luminosa e muito utilizada por sua tonalidade que nos serve de base. Se cair uma gota, vocês poderão enxugá-la com um guardanapo de papel. A cor se mistura com a tinta. Bom, por falar nisso, você poderá utilizar essas manchas, que chamamos imperfeições, para dar ao fundo vibração, evitando monotonia. Preencha tudo, caso você não queira luz sobre a árvore. Com a aquarela, deve-se trabalhar mais rápido agora do que fizemos na primeira vez. Não pense muito, quanto mais espontânea a pintura, melhor será o resultado. A sua intuição lhe fez deixar um branco na superfície. Muito bem, espontaneamente você não cobriu toda a superfície e não pintou todos esses pequenos espaços. Isso é importante na aquarela, sobretudo no momento em que desenhamos os primeiros traços. Depois de pronto, elas poderão ser matizadas e assim darão força ao conjunto, darão movimento, que é um dos charmes da aquarela.
Pegue a terra de siena queimada e um pouco de cinza de pain e com essa mistura escura, contorne a silhueta. Dessa maneira, a silhueta ganha relevo e dá a impressão de que está avançando.